Olá para você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Pedro Henrique e dessa vez não estou com meu amigo Leonardo dos Santos. Por motivos de agenda e meio correria, a gente não conseguiu achar um dia para a gente gravar junto, mas para não deixar o canal sem vídeo por muito tempo, eu decidi gravar um vídeo falando sobre uma das coisas que mais está me agradando nessa temporada. Então se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, deixe o like, interaja com esse vídeo, porque assim o YouTube reconhece a relevância desse conteúdo e acaba espalhando ele para mais pessoas. Qualquer interação é importante pra gente, porque a gente é um canal pequeno e a gente precisa da sua ajuda para crescer. E nessa temporada tem muito anime de romance. E pra quem já me conhece sabe que eu sou o cara do romance. Eu queria que todo anime tivesse romance, mesmo que só sugestivo. Acredito que todos têm um gênero meio que de estimação. O Léo, por exemplo, ele gosta muito de Isekai. Então pra ele, se é Isekai, ele tá assistindo. Ruim e bom, ele tá assistindo. O João, amigo nosso, ele é um cara que ele gosta de personagem meio overpower, meio fodão, assim. Então, se tem personagem overpower, ele vai, seja bom ou ruim, ele vai assistir. É a mesma coisa comigo com romance. Eu não gosto muito de drama, eu sofro muito por antecipação. E essa temporada tá tendo muito, então tá sendo muito gostoso de acompanhar essa temporada. Pra quem tá acompanhando vários animes nessa temporada, tá vendo que tem muito romance, cara. Isso, pra mim, é um prato cheio. Eu nunca foi tão fácil acompanhar todos os animes de uma temporada, igual tá sendo nessa. E nessa temporada, tem um romance muito bom que me fez lembrar dos animes de romance que eu assistia, quando eu tava começando a ver anime. Te dá aquele sentimento gostoso de torcer pela felicidade dos personagens, sabe? Esse anime é o Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, que em inglês tem uma tradução bem legal, que é The Dangers in My Heart, que vendo o anime dá pra perceber que tem uma ligação muito forte esse nome com o anime. Você, como eu, assiste esse anime, ele é simplesmente perfeito naquilo que ele se propõe a ser. Um anime de romance focado na evolução do relacionamento entre dois personagens, a Yamada e o Ichikawa. Antes de continuar, eu tenho que explicar como as histórias são feitas. Existem vários jeitos de fazer uma história, mas existe meio que um jeito ideal de se fazer. Imagina você criando uma história, você deve achar que é normal criar uma história com base naquilo que você gosta. Porém, por mais estranho que possa parecer, não é bem o jeito certo. Por quê? Uma história, principalmente uma história contada por meios visuais, né, que é animes, filmes, séries, deve se apropriar de estereótipos para transmitir da melhor maneira o sentimento proposto pela essa história. O anime, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, faz isso perfeitamente. Tudo nessa história foi pensada para garantir essa transmissão de sentimento, e caso contrário, essa história só se comunicaria com aqueles que tivessem a mesma visão ou a mesma interpretação. Isso limita o público-alvo para essas pessoas. Existem sim pessoas que fazem histórias boas, têm a intenção ou o conhecimento dessas técnicas, mas isso é meio que cagada, meio que na sorte. Ainda assim, tem um mérito total de conseguir fazer, porque os melhores artistas fazem isso de maneira proposital e intencional, pois para ser um bom artista, você precisa saber como as pessoas enxergam o mundo. Como que você vai conseguir fazer com que ela sinta ou interprete aquilo que ela está enxergando da maneira correta, se você não entende como ela interpreta as coisas? Então, se você é um artista, se você é um criador, você tem que entender como as pessoas enxergam o mundo e se apropriar desses estereótipos, né? Dessas visões de mundo que as pessoas têm, colocar na sua obra para abranger o máximo de pessoas que você conseguir. Senão você se limita apenas àqueles que vão ter essa mesma visão que você. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que esse anime foi criado dessa maneira intencionalmente, mas existem muitos pontos a favor dessa interpretação. Por exemplo, o Ichikawa é um personagem bem seguro, baixo, com cabelo comprido, escondendo parte do rosto, o que reforça uma certa timidez ali. Ele também usa as roupas e seus gostos parecem com de alguns personagens estereotipados, como a galera que no Brasil chamaria de emo, entre aspas. Já a Yamada, ela é o oposto, ela é alta, bem extrovertida, popular, admirada pelos seus amigos ali. E só prestando atenção na identidade do personagem, você já vê que é uma clara intenção da autora de criar aqueles clássicos, né, dos opostos se atraem. Além disso, cria um mundo onde os personagens, por serem diferentes, gerem situações que reforçam ainda mais essas diferenças. E isso é uma sacada muito boa da autora, porque ela pensa, eu sei que todo mundo tem uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de romance, mas eu quero fazer com que o espectador entenda a visão de mundo do Ichikawa e entenda a visão de mundo da Yamada. Isso faz com que gere um senso de identidade para os personagens, e para o romance isso é essencial, porque você tem que acreditar que aquilo é real, e quanto mais a história se aprofunda, mais acreditamos nela.
E o desenvolvimento dessa história é lindo demais. Os personagens são adolescentes, as escolhas de situações ali parecem bastante com o que um adolescente, óbvio, para a cultura japonesa faz mais sentido, mas nós, assim, também entendemos como é, porque, assim, eu acredito que a maioria das pessoas do mundo passou por esse tipo de romance. Nessa mesma época da vida, onde você se apaixona por alguém, essa pessoa também se apaixonou por você, só que nenhum dos dois lados tem de fato uma confirmação, porém, para quem vê de fora fica óbvio. E isso vai se desenvolvendo e evoluindo, o que infelizmente na vida real nem sempre tem um final feliz, né? Talvez a maioria das vezes não tenha um final feliz. E o anime trabalha justamente essa evolução do sentimento. Eles vão cada vez mais se aproximando, descobrindo sobre si mesmo e o que sentem um pelo outro. No anime, teve até agora 2 cenas que marcaram de fato um avanço, que é a cena da enfermaria, quando a Yamada reconhece os seus sentimentos e expõe eles, o Ichikawa tem uma confirmação de que ela gosta dele, porém, ainda não é recíproco, porque a Yamada não tem essa confirmação. Só no episódio seguinte ele dá um presente pra ela e ele diz que ela tá tão linda que daria vontade dele morrer. Aí sim se torna recíproco. E nessa cena ele diz que apesar desse não ter sido o passo mais importante do relacionamento deles, ainda assim foi o maior. E eu vou explicar um pouco essa fala. O passo mais importante do relacionamento deles foi a cena da enfermaria, porque foi ali que começou de fato o romance deles, que se não fosse por essa cena, o Ichikawa nunca saberia o que a Amada sente, e por ele ser um personagem tímido, nunca tomaria iniciativa, e morreria nisso o romance deles. Agora, o maior passo deles foi a cena do presente, não sendo o mais importante foi o da enfermaria, porque foi onde começou tudo. Já o maior passo foi a cena do presente, que marcou de fato a reciprocidade do amor deles. Durante essas 2 cenas, a Yamada chega a chorar, sendo que a primeira é multi-interpretativa. Isso diz que a cena foi feita com o intuito de que, para entender ela como um todo, as pessoas aceitem todas as interpretações daquilo que está acontecendo. Não tem uma certa, todas são certas, porque fazem parte de um todo. Das interpretações que eu tive, ela chora na cena da enfermaria, primeiro, porque ela tá com medo ali de expor os seus sentimentos, e ela chega a comentar um pouco sobre esse medo, que é o segundo motivo. Ela se vê ali num cenário hipotético onde o Ichikawa odiaria ela, então ela tem ali um pouco de medo de expor, ela tem um pouco de medo de que ao fazer isso o Ichikawa acabe odiando ela, né? E você vê que isso aí é bem o medo de alguém vivendo aquela situação na adolescência, sabe? Isso é muito bom. E na cena do presente, ela chora porque agora ela sabe que também é amada. Não, e amada. E que valeu a pena expor os seus sentimentos, né? Assistindo esse anime, fica claro que a autora sabe como criar um sentimento e sabe como fazer o espectador sentir esse sentimento. Ele desenvolve todos os pontos necessários para fazer uma obra perfeita. Na cena da enfermaria, no final, o cara que se declarou para a Yamada diz que ele mentiu para ela para fazer com que ela sinta pena dele, e que pena ajuda as pessoas a se relacionarem. Isso já é um belo indicativo de que a autora entende como os sentimentos funcionam, entende como manipular eles, e ela entende como fazer para as pessoas sentirem os sentimentos que ela está propondo na obra. Eu realmente acredito que tudo nessa obra está sendo feito de maneira intencional, não é acaso ou sorte, e fazer obras assim, tão bem pensadas e redondinhas, é muito difícil. Vocês não imaginam o tanto que o criador tem que entender de comunicação visual para fazer isso. Só os melhores artistas do mundo dominam essas técnicas, e essa autora, na minha opinião, é um deles. Muito obrigado, Sakurai Inoue, por fazer esse anime, cara. É uma obra muito boa. Muito obrigado se você assistiu seu vídeo até aqui. Interaja com esse vídeo. Se você comentar nesse vídeo, como eu também quero ver a visão de mundo de outras pessoas, eu vou ler, eu vou procurar responder. Muito obrigado, valeu e até a próxima.